Olá, Crismandos, a paz de Jesus, salve Maria, Deus abençoe a todos. Bem-vindos à quinta aula, ao quinto encontro, né? E o tema central continua sendo o pecado, né, na humanidade, para que podemos entender um pouco dos nossos pecados, né? E o pecado e das maldades que existem na humanidade, né? Temos que recorrer aos primórdios, né, de tudo, né? Na história da criação, né, sabemos que Adão e Eva pecaram, desobedeceram o seu Criador, já estudamos, né, isso, comendo do fruto proibido que estava no meio do jardim, e essa desobediência causou uma consequência para eles e para a humanidade, né, em si. Então, carregamos dentro de nós, né, essa consequência do pecado de Adão e Eva, né, que são as inclinações para o mal, né? Dentro de nós habita, né, o mal também, o bem e o mal, uma desordem dentro de nós, né, que acaba nos inclinando para fazer o mal. Às vezes fazemos o bem, às vezes fazemos o mal, né? E então, através do pecado de Adão e Eva, né, todos nós sofremos a consequência, porque somos, né, descendentes de Adão e Eva. Então, no Catecismo da Igreja, fala que o homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador, e abusando da liberdade, desobedeceu o mandamento de Deus. Nisto constituiu o primeiro pecado do homem, e todo o pecado daí em diante será uma desobediência a Deus, a uma falta de confiança em sua bondade. Então vejamos, né, o abuso da liberdade de Adão e Eva, né, e assim no mundo de hoje, né, quando abusamos da nossa liberdade, temos consequências graves, né. No Catecismo também fala, no 398, neste pecado o homem preferiu a si mesmo e não a Deus. Com isso menosprezou a Deus, optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências do seu estado de criatura e consequentemente do seu próprio bem. Então Adão e Eva estava destinado, né, ao seu Criador. Só que quando eles, né, seduzido pela serpente, preferiu, né, o amor a si próprio, né? Então, pela sedução do diabo, quis ser como Deus, né? Fala que Adão e Eva quis ser como Deus, sem Deus, antepondo-se a Deus e não segundo a Deus, não? Então, Adão e Eva, quando a serpente falou, né, que eles seriam como deuses, então eles optaram, né, por essa liberdade, né? Eles tinham a liberdade. E através da liberdade, né, a gente nos pergunta por que tanto mal ao mundo? Por que o mundo é mal, né? Por que Deus não tira a maldade, né? Uma pergunta muito boa, porque o mal, né, não é invenção de Deus, né? É uma opção, né? É uma opção. Deus não inventou o mal, mas a opção de nós, né, a liberdade que nós temos, resultou no mal. Então, o grande mal no mundo, né? Porque Deus não tira toda a maldade. Se Ele tirar o mal do mundo, né, provavelmente nós perdemos a liberdade. O nosso bem mais precioso é a liberdade, né? Deus nos fez livres para poder adorá-lo, Ele sem ser obrigado, sem ser um robô que fazemos o que Ele quer. Então, se Deus tira o mal do mundo, né, provavelmente Ele vai tirar a nossa liberdade. Então é muito importante isso. Deus não é um ditador, um comunista, né, que
aqueles países comunistas que eles não têm liberdade, né? Eles são como robôs na mão dos ditadores. Então, Deus não é um ditador, né? Deus nos dá liberdade de escolha, liberdade para poder fazer o bem e o mal, né? Então, Adão e Eva, quando comete o pecado, eles perdem toda a graça santificante, né? Toda a amizade com Deus, né? Eles têm medo de Deus, do qual fizeram uma falsa imagem de Deus, enciumado suas prerrogativas, né? Fala aqui que primeiro Adão e Eva perdem a amizade com Deus, a graça santificante, né? Então, quando cometemos um pecado, né, grave, perdemos a nossa amizade com Deus, né? Os pecados veniais também são pecados também que não nos tira da graça de Deus, mas fere a Deus. Então, a Escritura mostra, né, as consequências dramáticas dessa primeira desobediência, né, que a gente viu lá em Gênesis, né? Eles perdem a graça, né, a amizade com Deus, depois eles vão a harmonia da qual estava estabelecida, a graça e a justiça original está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é corrompida. A união entre o homem e a mulher é submetida às tensões. Então, todo o relacionamento, né? O relacionamento do ser humano também, a gente já falou que eles, né? Essa desordem dos relacionamentos, por isso desordem dos relacionamentos sexuais, homem com homem, mulher com mulher, homem com animal. Então eles perderam, né, toda essa desordem dos relacionamentos, brigas entre casais, adultérios, né? Então perde essa harmonia da criação, ela está corrompida. Aí vimos depois, né, lá em Noé, que a partir do primeiro pecado, né, teve uma verdadeira invasão do pecado inundando o nosso mundo, né? Caim mata Abel, né? Mata Abel, uma corrupção universal na decorrência do pecado, né? A gente viu na história de Noé, né, que Noé ele constrói a arca, né, que prefigura a igreja, e depois o dilúvio, né, prefigurando o batismo. Então, quando Noé entra com sua família, o dilúvio vem e lava todo o pecado, né? É assim que ocorre com o batismo, né? O batismo ele tem esse poder de apagar dos pecados, de todos os nossos pecados, né? Original, né? Os pecados mortais, originais. Só que nós recebemos, né? A maioria recebe quando é criança, né? Bebê, criança ainda, e recebe o batismo, né? E ali apaga a culpa original, ficando só as consequências. Então, Adão e Eva cometem, né, um pecado pessoal, mas esse pecado ele afeta toda a natureza humana, a qual ele é transmitido em um estado decaído. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira. Isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça original. Por isso o pecado original é denominado pecado, né? Falando aqui sobre essa natureza corrompida, né? Chamamos também de concupiscência, né? Essa transmissão do pecado. O batismo ele confere, né, a vida com Cristo e apaga também nos pecados original e faz voltar, né, nos voltarmos para Deus, né? Nos tornamos membros de Deus, né, filhos de Deus, e o pecado é apagado, ficando só as consequências do pecado, né, que é essa inclinação para o mal que a gente tem dentro do nosso ser. A consequência de tal pecado sobre a natureza enfraquecida e inclinada ao mal, permanecendo no homem
o incitam a um combate espiritual. É neste ponto que eu quero chegar, né, do combate espiritual, né? A gente já viu que existe um combate espiritual, né, no qual temos uma batalha dentro do nosso ser, né? E então o pecado original, né, esse combate espiritual que nos fala, é um combate dentro do nosso ser, né? Um combate espiritual, um combate onde travamos, né, essa inclinação para o mal, né? Essa inclinação para que a gente não consiga fazer as coisas de Deus, né? E hoje um dos grandes, né, desafios, né, é a busca pela santidade, né? A busca da santidade é um desafio, né, que Jesus nos conferiu, né, para a gente buscar o reino do céu. Precisamos, né, dessa violência interior, dessa violência contra as nossas inclinações, nossas paixões, né, que nos leva a pecar, né? Então, para reparar esse pecado original, Deus envia, né, seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para salvar-nos de todo o pecado, né? Antigamente, as expiações do pecado eram feitas através de animais, né, de oferta de animais, né, geralmente bodes ou cabritos, sem mancha, né, sem ferida. Então, antigamente, no Antigo Testamento, eles ofereciam, no Antigo e do Novo também, né, eles ofereciam animais para expiação dos pecados. Então, eles acreditavam que os pecados que estavam neles iriam para o animal, e ali eles matavam o animal e os pecados deles sumiam. Mas Jesus veio para trazer uma nova. Deus viu que aquilo não era bom, porque o animal não poderia carregar, né, os pecados do ser humano. Somente uma pessoa pode carregar os pecados do ser humano, né? Foi Jesus Cristo. Então Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz e nos salvar dos pecados, né? Pecado. Então, quando o soldado, né, fere com a lança, né, o peito de Jesus, ali sai água, sangue e água, né? Sangue representando a Eucaristia e a água, o batismo, né? E ali nasce a igreja, né? O batismo. Então, representando... Então, Deus ali, né, morre na cruz pelos nossos pecados, né? Então, os pecados, aquele pecado que nós carregamos, aquele jugo, né, Jesus carregou. Então, agora temos, né, uma nova aliança, a nova aliança que é feita por Jesus Cristo, né? Então agora o batismo, né, feito através da água, né, ali ela apaga os pecados, né, originais, os nossos pecados também, quando ele é batizado mais velho, né, apaga os pecados dele também que ele cometeu. E o pecado nada mais é do que uma infração, né, que você comete contra os 10 mandamentos, né? Quando a gente comete uma infração contra os 10 mandamentos, que vamos estudar ainda, né? Que ainda não sei se vocês lembram ainda dos 10 mandamentos, né, da catequese, mas, né, temos 10 mandamentos, né, que foi instituído, que Deus deu para Moisés, né, no Monte Sinai, e ali Deus deu os 10 mandamentos e pediu, né, que seguimos os 10 mandamentos. Os mandamentos, né, chamado mandamento do amor, né? Deus nos deu aquele mandamento porque nos ama, viu que estávamos indo, né, no pecado, toda a humanidade estava se corrompendo, né? Então Deus escolheu Moisés para tirar eles do Egito, né? E depois deu os 10 mandamentos, e a partir dali eles começaram a
a ter um norte, né? Eles começaram a entender, né, o que significava uma vida na graça, né? E esses 10 mandamentos, né? Simplificando aqui, os 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festa, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não cobiçar as coisas alheias, não desejar a mulher do próximo, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Desculpa, inverti aqui, mas é nessa ordem. Então, Deus nos deu os 10 mandamentos, né, que a gente vai estudar mais profundamente logo, mas o combate, né, espiritual é um combate pela santidade, né? Hoje, para alcançar a santidade, né, crescer na intimidade com Deus, é um caminho profundo, né, pessoal, cada um tem a sua maneira, mas que envolve vários aspectos na vida espiritual, né? Uma delas, né, as orações, né, orações regulares, né, estabelecer um tempo diário para as orações, conversar com Deus, leitura da Bíblia, praticar os sacramentos, né, participar dos sacramentos da Eucaristia, a missa, né, a confissão, ajudar a receber a graça de Deus e crescer na santidade, servir, né, praticar atos de amor, de caridade, uma maneira de viver a fé e seguir o exemplo de Jesus Cristo, né? Um autoexame também, reserve um tempo para você, né, fazer um autoexame. Essas práticas de virtudes, né, virtudes que nos ajudam, né, a paciência, a humildade, a bondade, o amor, isso nos molda e nos deixa mais semelhante, né, a Deus. Então temos várias práticas, né, para alcançar a santidade, porque no céu, né, a gente tem que almejar o céu. Acho que todo mundo gostaria de ir para o céu aqui, né? Então, a prática da santidade, né, a prática de você buscar a santidade, não que você vai ser santo aqui, mas você vai buscar a santidade por amor a Deus, né? Por amor a Deus, por vontade, né, de estar junto com Deus no céu, né? E muita gente abandona isso, né? Quer viver como Adão e Eva, né? Viver por si próprio e acaba, né, não se dando bem, né? Porque então, o catecismo fala que o catecismo da igreja, né, que é o amarelinho aqui, ele fala que eles ensinam que a santidade é fundamental para a vida cristã, né? Para entrar no céu é necessário estar em comunhão com Deus, senão a gente não entra no céu, né? E a igreja acredita que aqueles que morrem na graça, morrem, né, em estado de graça, confessado, né, estando ali na busca da santidade, né, e livre dos pecados mortais, pode entrar no céu, né? A santidade é vista como um chamado para todos os cristãos, né? A prática das virtudes, as orações, as participações nos sacramentos são os caminhos para alcançar a santidade, né? Cada pessoa é convidada a buscar a santidade, né, em sua própria vida, né, seguindo os exemplos de Jesus Cristo, né, a Bíblia. Então, a catequese, né, ela nos ensina a viver na santidade, não somente as orações que temos que fazer, mas a busca da santidade é para todo mundo, né? Seguir o exemplo de Jesus Cristo requer algumas renúncias que estamos acostumados a fazer, né? Algumas renúncias para estar com Jesus Cristo. Eu fiz as minhas renúncias, né, para poder dar catequese, né, para mim ter uma vida de oração, de santidade. Então, eu tive que fazer algumas renúncias que eu gostava, né, por amor a Deus. Então, nós também temos que fazer renúncias na nossa vida. Se você pensa que quer viver da sua vida da sua maneira, Deus deu a liberdade para você seguir, né, da sua maneira, mas
sabemos que vai ter consequências, né? Que a gente estudou, né? Aqui, quem vive a vida, né? Sem regras, sem liberdade. Por isso que Deus deu os 10 mandamentos, né? Então a gente vai estudar os 10 mandamentos, né? E muitos vão se surpreender com tantas coisas, né? Que vocês não sabiam, né? O pecado mortal, né? Ele só existe quando vocês sabem que é pecado, né? Para que seja um pecado mortal, você precisa ter, né? Estar nos 10 mandamentos, ter o pleno conhecimento, né? Se você tiver o pleno conhecimento que é pecado e você comete o pecado, então se torna um pecado mortal, né? Agora, se você não conhecia, eu falo assim um pecado aqui para você, eu não sabia. Então, ele não se torna um pecado mortal porque você não sabia, né? E não é questão também agora de você falar, eu não vou estudar porque se eu não souber, eu não vou para o céu. Não, se você não souber, se você não busca a verdade que está em Jesus Cristo, se você não quer buscar a verdade também por preguiça, isso se torna um pecado também, né? Porque você não quer, você sabe onde buscar a verdade, você não quer buscar, né? E isso também se torna um pecado. Então não vai, né? Quem não... Então as renúncias que a gente faz, né? Durante a nossa vida da santidade, né? São renúncias, né? Contra o nosso egoísmo, né? Renúncia do pecado, do materialismo, né? Na busca por... Então, o chamado a essas renúncias, né, é um convite a viver uma vida mais plena, alinhada com os valores do amor, né, da compaixão, da justiça. Jesus, né, que exemplificou na sua vida, né, no seu ministério. Então, o combate, né, espiritual é contra nós mesmos, né, contra nossas vontades, né. Às vezes ficamos com preguiça, né, às vezes preferimos e fazer outras coisas do que estar com Deus, né? Não temos uma vida de oração, não temos uma vida de igreja. Então, tudo isso nos afasta cada vez mais por Deus. Aí, quando você vai numa catequese e escuta, né, a palavra, você vai sentir aquilo que é chato. Não queria aprender, não quero aprender. Mas se você não aprender sobre a sua fé, né, que está o catecismo da igreja. A gente tem que ler o catecismo, a gente tem que procurar saber da nossa fé. Aí vem um protestante e te convence a você a mudar para a igreja porque você não entendeu nada da igreja católica. E muitos católicos vão para a igreja protestante por falta de conhecimento. Porque não sabe o que é uma missa, não sabe o que é que é os 10 mandamentos, não sabe o que a igreja pensa, né? Então, a gente vai estudar a fundo, né, os 10 mandamentos no próximo encontro, né? A gente vai avançar mais nessa questão, né? A gente está indo para os 10 mandamentos, né? Vamos entender agora, né, o que é o pecado, né? O pecado, entendemos que é o pecado, né? Uma falta grave contra Deus, né? Estudamos a sua essência, que é lá no Adão e Eva, né? E sobre as humanidades também. Agora a gente... Então, pessoal, a busca o que eu tento passar para vocês aqui, né? Mudei um pouco de lugar aqui por causa do barulho. Não somente passar, né, orações para você, mas a catequese, né, ela tem toda essa parte, né, da didática, né, mas também a parte espiritual. Então, a gente procura trabalhar os dois, né, porque não tem como trabalhar separado. Então, o que eu quero mostrar para vocês, né, é essa parte também da busca da santidade, né. É um chamado para todos, né, aqueles que querem, né, estar com Deus, no reino de Deus, porque no reino de Deus só entra quem for santo, né. Quem morre em pecado ali, em pecado mortal, né, já tem o seu destino traçado. Mas aqueles pecados veniais, né, tem o purgatório, onde as almas ficam esperando, né, a purificação antes de entrar no céu. Então, a gente
tem que levar mais a sério, né, a questão dos pecados, né? O autoexame, fazer um exame de consciência, né, estar fazendo a confissão, né? Porque a gente não sabe a hora e nem o dia que a gente vai sair. Então é isso, pessoal. Deus abençoe a todos, né? Paz de Jesus, né? E até o próximo encontro, né? E no próximo encontro a gente já vai começar sobre a introdução sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Bom, Deus abençoe a todos, a paz de Jesus e até amanhã.